Bom dia! Sejam muito bem-vindos ao HR First, um evento produzido e protagonizado pelo time da Grow. Nós organizamos com muita dedicação e amor esse evento para vocês, para entregar uma série de conteúdos e práticas que os nossos clientes e parceiros vêm implementando. O nosso objetivo é inspirar os profissionais de gestão de pessoas para que eles possam ser os protagonistas dentro das suas áreas no futuro que já é o presente. Eu sou a Carolina, eu tô aqui com a Mariana e a Fernanda, nós somos co-founders da Grow, estamos aqui para entregar um conteúdo para vocês que vai trazer uma série de inputs para auxiliar a botar o RH num papel de fato estratégico. Bom, eu vou começar trazendo sobre a macrogestão do RH, conversando com vocês sobre a macrogestão do RH, através de um artigo que eu quero compartilhar com vocês da Harvard Business Review, que traz sobre o porquê diretores de recursos humanos podem ser excelentes CEOs, têm potencial para serem excelentes CEOs. Então, vou começar explorando a macrogestão, vamos falar de diretoria de macrogestão primeiro, e depois a Mariana e a Fernanda vão estar explorando sobre a área de RH em si. Eu vou começar contando para vocês o que o Bernard Fontana, que é esse cara que está ali, que vocês podem estar acompanhando o LinkedIn dele, ele participa desse artigo trazendo uma entrevista, e o principal input que ele traz é que os conselhos de administração deveriam considerar cada vez mais a contratação de CHROs como CEOs, de diretores de RHs como CEOs. E o que ele traz, ele é um cara que é CEO há mais de 10 anos já em diversos países, como Luxemburgo, na Suíça, agora está numa empresa global na França também. E o que ele conta é que ele teve uma aprendizagem com um guru dele, que foi um CEO dele quando ele era muito jovem, quando ele teve a oportunidade de fazer uma viagem com esse CEO, e o CEO colocou para ele: se tu tem a ambição de assumir uma cadeira de CEO, eu te recomendo fortemente que tu possa estar assumindo a diretoria de RH por um tempo na tua carreira, porque tu vai adquirir um know-how imprescindível para tu ser um futuro CEO. E ele disse que ele fez isso e que ao longo da carreira dele ele assumiu por aproximadamente 3 ou 4 anos a diretoria de RH de uma empresa com 320 mil colaboradores. E ele traz o endosso do quanto que isso foi significativo para ele, trouxe um know-how necessário para que ele pudesse realmente estar desempenhando bem, pelo óbvio background de pessoas. Ele traz que isso ainda é raro da gente encontrar, né? Ele traz essa recomendação para os conselhos levarem cada vez mais em consideração, mas traz o quanto a gente ainda pode avançar e evoluir muito nessa questão de realmente os conselhos estarem levando isso em consideração, e por isso que a gente está fomentando aqui. Mas ele fala que faz todo sentido, porque ele não vê o papel do CEO necessariamente como aquele que implementa as práticas produtivas e de resultados de gestão, mas que o verdadeiro papel do CEO também inclui ele pensar na sustentabilidade das práticas que ele está colocando. E, obviamente, a sustentabilidade ele vai fazer com as pessoas, né, com todo o time, englobando a estratégia de pessoas. Então, quanto mais background, know-how de pessoas, melhor para a performance de um CEO. Essa aqui é a Ellie Filler, que vocês podem estar acompanhando. Ela está trazendo, né, sobre a função que está ganhando cada vez mais importância, né, que é algo que a gente já vem acompanhando. Não preciso dizer o que a pandemia fez mais ainda com isso, mas vou trazer um contexto histórico de 15, 10 anos para cá, através dela e das pesquisas dela. Ela hoje compõe o conselho, né, já da Korn Ferry, que é a consultoria global, mas ela teve um background de especialista por uma média de 15 anos, para vocês terem uma ideia, em que ela se especializou em poder estar buscando profissionais, diretores de RH, para assumirem empresas globais. E o que ela observou nessa trajetória é o avanço, né, em relação ao que ela encontrava de cenário. A saída, né, esse profissional deixou de ter uma função de suporte ou administrativa para se tornar muito mais um divisor de águas e a pessoa que viabiliza a estratégia do negócio, obviamente com as pessoas.
É a que ela traz, né? Por muitos anos, os diretores de RH que eram recrutados por ela se reportavam ao CCO, ao CFO e reclamavam que não tinha influência real na diretoria. E a mudança de cenário fala que hoje eles geralmente reportam diretamente ao CEO, atuam como seus principais conselheiros e fazem apresentações frequentes, inclusive ao conselho. Esse aqui, o que aconteceu? Ela se juntou com Dave Ulrich, que foi professor da Universidade de Michigan e é uma referência, uma liderança super inspiradora na área de organizações e talentos. Vale a pena vocês acompanharem, para quem não segue no LinkedIn ainda, tá aí o contato, super inspiração. Ela se juntou com ele e eles se interessaram em pesquisar mais sobre o CHRO nessa categoria de C-Levels. Então, eles examinaram 14 aspectos da liderança, agrupados em 3 categorias. Entre eles, o estilo de liderança, o estilo de pensamento e a competência emocional desses líderes. Essa pesquisa durou em torno de 10 anos, para vocês terem uma ideia. O que eles mapearam? Analisaram avaliações 360 graus de milhares de líderes em 6 funções C-Level, estão todas ali, em que cada executivo foi classificado em 14 aspectos de liderança em uma escala de 1 a 7. E o resultado foi surpreendente. As características dos diretores de RH se assemelhavam às dos CEOs, eram as que mais se assemelhavam às dos CEOs. E eles mencionam, inclusive o Dave menciona, que esse dado foi super contraintuitivo quando eles concluíram a pesquisa, que não era a hipótese principal que se tinha. A gente se questiona que como que não era, a gente que é da área de pessoas que já sabe que parece que isso faz muito sentido. Mas enfim, estamos falando de dados de mercado e viva os dados e as pesquisas para trazerem mais luz à nossa área e realmente comprovarem o quanto que a gente tem um background importante para entregar para a diretoria. Aqui está a pesquisa deles, só para vocês terem uma ideia visual, assim, né? Então, as 3 categorias e os 14 aspectos que eles puderam observar e mapearam. E ali, se vocês observarem, em 11 desses aspectos, a bolinha vermelha, que é o CEO, está muito encostada na bolinha azul clarinha, que é o CHRO. Tá? Apenas em 3 aspectos ela se distancia um pouquinho mais, mas fazendo uma análise macro dos 14 aspectos, o diretor de RH é o que mais tem as skills parecidas com as do CEO, de CEOs que performam, né, que tem boa performance. Então, bastante interessante isso é um indicador muito favorável para nós e o background que a gente pode apresentar. Aqui só um parentezinho, né, um dado de curiosidade, assim, já que a gente ainda circula num universo feminino, em maioria, em se falando de áreas de gestão de pessoas. Então, 42% dos CHROs de alto desempenho são mulheres, mais do que o dobro da participação na posição de CMOs, por exemplo, que é a segunda mais alta, 16%. Então, a gente pode olhar, 42% ainda parece um dado baixo, porque não chega nem à metade, né, de serem mulheres, mas comparando à próxima categoria de C-Level, que tem um número mais representativo, é bastante representativo, sim. Esse é o ganho de oportunidade para nós, para que espero que a gente possa ocupar esses espaços de fato. E uma implicação super interessante, que é se mais empresas visualizarem os CHROs como CEOs em potencial, o número de CEOs do sexo feminino pode aumentar drasticamente. Né? A gente sabe a força das mulheres, o quanto que a gente quer trazer cada vez mais isso como complementariedade. Então, esse é só um dado, um adendo de informação para vocês sobre a oportunidade que a gente tem aí na nossa frente. E aqui, esse é um slide que eu peguei de um curso que eu fiz esse ano de liderança exponencial da Startse, é deles essa lâmina, linkando sobre esse ponto, sobre o background de CEOs, tá? Essa lâmina está falando sobre o background de CEOs. E a gente vê ali que nos anos 30, o principal background estava relacionado a vendas, áreas comerciais. Quando a gente migra para os 50, muita luz para as áreas de finanças, de engenharia, até de marketing. Os anos 80 foram os anos do tech, né? Da área de tecnologia, da informação, o quanto que brilharam, seguem brilhando. Mas agora a gente vive a era do background de pessoas. Esse é o nosso grande ganho de oportunidade. Então, estão ali alguns exemplos de profissionais que eram diretores de RH e que se tornaram CEOs das organizações. Ó, tem 3 mulheres ali nos representando como exemplo, são só exemplos de vários que a gente já consegue acompanhar no mercado por aí. Bastante interessante. E aí a Ellie fecha, né, trazendo que se tu não tiver as pessoas certas no lugar certo, ou seja, no sentido de estratégia de talento,
estrutura de times e cultura, né? E se tu não tiver uma gestão proativa, a partir de uma cultura e perspectiva das pessoas, tu tem um caminho sério para um desastre, né? Então essa é a preocupação e o lado que a gente tem que estar atento. E em contrapartida, quando a gente vai para um outro lado, um CHRO de alto nível, ele pode ajudar uma empresa a planejar um futuro muito mais bem sucedido por estar atrelado à estratégia de pessoas, às do negócio. Bom, caminhos e pistas, trazendo um pouquinho de cenários, notícias boas, né? Mas caminhos e pistas, assim, o Dave nos traz que ótimos CHROs são muito bem pagos porque são muito difíceis de se encontrar. Fico pensando por que são difíceis, né? E como é que a gente faz para que seja mais fácil de encontrar profissionais que tenham todas essas skills necessárias, as hard e as soft skills necessárias para compor essa cadeira. Então vamos trazer algumas pistas aqui se tratando desse profissional da macrogestão. Primeiro, as empresas que estão buscando novos CHROs agora se concentram no que elas estão focadas ao buscar uma diretoria de RH. Habilidades e skills de liderança em nível superior e habilidades e skills de implementação de estratégia, né? O foco na estratégia, atrelar a estratégia do negócio à estratégia de pessoas, principalmente. Obviamente, como a gente já vem vendo, essa pauta da Grow muito natural e fluida para nós, de que as habilidades técnicas são apenas um ponto de partida, por isso que iniciei falando principalmente das soft skills, mas acho importante trazer sim as hard skills que eles mencionam como necessárias, que fica na nossa pauta de estudo, né, que a gente precisa se aprimorar. Estão relacionadas à gestão, finanças e ao contexto político, econômico e social. Esse é o nosso tema de casa. Para fechar, eu trouxe essa frase do Warren Berkowitz, que foi o fundador e CEO da Singularity no Canadá. Agora já faz 3 meses que saiu, trocou de posição e para empreender. Mas um cara referência assim, em inovação, e que ele traz essa frase: estamos sentados na interseção entre a oportunidade e a capacidade. E ele trouxe essa frase para explicar, quando ele estava trazendo sobre como que os negócios que quiserem se tornar exponenciais, o que precisaria mudar no mindset dessas lideranças, né? Ele estava trazendo todo o conceito do que precisava mudar no mindset dessas lideranças e que apesar da gente estar diante de um potencial de tornar os negócios exponenciais, se esse mindset não mudar, a gente não vai conseguir atingir resultados, né? E acho que ela cabe muito bem para o nosso momento, por isso que trouxe ela e para as informações que a gente está trazendo aqui, porque da mesma forma, a gente tem um oceano de oportunidades para explorar, né? A área de gestão de pessoas está com essa visibilidade fantástica, com essa conquista de resultados, né, muito bem comprovada, muito bem posta, né? Só que a gente precisa conseguir aproveitar essa oportunidade. Um pouco do que o endereçamento que eu coloquei, voltando aqui, está relacionado aí, essa aqui, principalmente como nosso tema de casa. Eu estava lendo também uma entrevista do Ram Charan, em que ele trouxe a informação de que ainda existe alguma insatisfação ou frustração da parte dos CEOs que ele conversa e que ele atende em relação aos diretores de RH, que estão relacionadas a 2 pontos principais: a poder o RH ter propriedade, né, o diretor de RH ter propriedade de conseguir entender as decisões estratégicas do negócio e atrelar as decisões estratégicas de pessoas às do negócio. Isso ele coloca como um principal ponto, né? Ter o diretor de RH sentado exatamente na cadeira do lado, auxiliando nas decisões. Muita gente já evoluiu nisso, né? Há que se dizer, exatamente, esse é o lado muito interessante, conquista de espaço que já tivemos, mas estamos aqui para trazer alguns alertas e caminhos, então para isso que eu estou trazendo. E o segundo ponto está relacionado ao diretor de RH ter respostas mais de pronto, talvez embasado em dados sobre por que determinados times não performam de acordo com a expectativa do que a empresa tem de resultado em determinadas áreas, às vezes até na organização inteira, né? Eles têm a expectativa que o diretor de RH possa responder um pouco mais de prontidão sobre essas questões de performance, né? Através de dados, acho que os dados são grandes facilitadores para isso, mas esses são os pequenos pontos que ele sente através dos CEOs que ele conversa e atende, que seriam interessantes da gente estar atento. É isso.
Esse foi o ponto mais global da gestão macro que eu trouxe para que a gente possa nos pensar mais como protagonistas. Obviamente, isso tem enfoque mais para quem ocupa essa cadeira de diretoria de RH ou para quem tem intenção de ocupar, né? Para quem tem o desejo disso, acho que já fica a reflexão interessante sobre isso. Eu vou estar trazendo a Fernanda agora e a Mariana na sequência, que elas vão estar explorando sobre os principais inputs da área de gestão de pessoas como um todo, o que fica de insights interessantes e de tendências para essa área que é importante da gente refletir. Bom dia, eu sou a Fernanda, conforme a Carolina já me apresentou, vou dar sequência ao nosso conteúdo. O futuro exige algo de diferente das empresas e dos times de RH com uma tremenda urgência. Uma descoberta particularmente alarmante de uma pesquisa da KPMG, realizada em 2020, chamada Future of HR, realizada com mais de 1.300 executivos de RH de todo o mundo, 3 em cada 5 líderes de RH acreditam que se a função de RH não modernizar a sua abordagem, ela pode se tornar irrelevante. Portanto, o RH, da forma como nós concebemos atualmente, vai se chocar contra uma parede. Está sendo moldado um novo futuro de RH, em que é necessário tecnologias avançadas, uma mentalidade digital e um foco implacável no cliente, interno e externo. Esse novo RH é chamado pela Deloitte Consulting de RH exponencial. Ele é focado em resultados, ele acompanha as necessidades do negócio, ele usa equipes para enfrentar desafios e ele adota dados e tecnologias. Para realizar esse futuro ambicioso e necessário, as organizações de RH exponencial devem ser adaptáveis, ágeis e arquitetas de solução. Adaptáveis porque RHs adaptáveis abraçam a mudança e se ajustam aos modelos de gestão em resposta às mudanças do cliente, ambientais e necessidades de mercado. Elas evitam armadilhas de fixação na escassez, na estrutura e no controle, e elas operam dentro de um ecossistema que aprende e que gira para ajudar a garantir a sobrevivência do negócio. Ágeis, porque equipes de RHs ágeis falham rápido, mas aprendem mais rápido ainda. Significa testar rapidamente por meio de experimentação e eliminar a pressão de alcançar a perfeição. E arquitetos de solução, porque profissionais de RH exponenciais orquestram a experiência humana para alcançar significado com profundidade e arquitetam soluções holísticas de ponta a ponta que geram valor mensurável e relevante para a empresa. Mas que competências a área de RH precisa ter dentro desse conceito exponencial? A primeira competência se chama Meaningful. Propósito não como uma escolha, mas como uma necessidade. Seria preparar equipes e indivíduos para que eles entendam profundamente aquilo que fazem, para que entendam seu propósito e, com isso, alcancem seus resultados e suas ambições. A segunda competência seria Customer Centric. Seria o foco em clientes e suas necessidades como ponto inicial e final para cada iniciativa e solução, incluindo especialmente o cliente interno. Se sabe que os RHs que facilitam a experiência do cliente interno têm 2 vezes mais chances de aumentar o desenvolvimento organizacional como um todo, de acordo com uma pesquisa da McKinsey & Company de 2021. Um bom exemplo é o Airbnb, que renomeou o seu CHRO como chefe global da experiência do colaborador. A terceira competência é Innovative Thinker, RH que considera e investiga novas maneiras para realizar o trabalho e agregar valor com abertura para ideias criativas e para experimentação. A quarta competência é ser empreendedor, explorar implacavelmente as oportunidades. Quinta, a alfabetização digital. Abraça o mundo digital com a capacidade de visualizar e construir novos modelos de negócios, ferramentas e formas de trabalhar. E por último, obcecado por dados. Ser apaixonado por dados. Entender e os usar para antecipar problemas, identificar oportunidades, diagnosticar, testar ideias e melhorar soluções. De acordo com uma pesquisa da KPMG, quase metade dos RHs, 45%, acredita que o cientista de dados vai estar entre as 3 principais funções a serem investidas nos próximos 2 a 3 anos. De acordo com a mesma pesquisa, 70% dos CEOs acreditam que a inteligência artificial vai criar mais empregos do que eliminar. Mas, em contrapartida, mais da metade dos RH, 56%, acredita que preparar a força de trabalho para a inteligência artificial e para as tecnologias vai estar entre os seus maiores desafios da função para o próximo ano.
E quais seriam as principais competências requeridas para o profissional de RH dentro desse conceito exponencial? São 4 de acordo com essa mesma pesquisa. A primeira, Design Thinking, com 38%. A segunda, Gestão de EVPs, que seria Employee Value Proposition, seria como a gente trata e como a gente gera experiência para os colaboradores, com 42%. Ciência Comportamental, com 34%. E Tomada de Decisões com base em evidências, com 38%. Por fim, a geração do milênio vem se tornando a maior parte da força de trabalho, seguida pela geração Z. Isso traz diversos desafios para a organização, para que ela possa atender às necessidades dessas pessoas. A economia gig e as formas alternativas de trabalho estão crescendo cada vez mais. Urge que o RH se transforme, que ele adquira novas habilidades, especialmente de agilidade e habilidades digitais, para abraçar essas novas formas de trabalho. A pandemia só veio como forma de acelerar esse processo de RH, de se transformar de uma área de serviço, uma área de estratégia e estar pronta, então, para esse futuro pós-crise. Chamo agora a Mariana para dar sequência no nosso conteúdo. Olá, bom dia. Eu sou Mariana Webel, conforme a Carolina já me apresentou, e vou dar sequência aqui ao nosso conteúdo. Bom, a profissão de recursos humanos atingiu um papel heróico em negócios. Os profissionais de RH não apenas estão ajudando suas empresas a lidar com a pandemia, mas também estão trabalhando para mitigar o estresse da força de trabalho e assumindo papéis de liderança na transformação do local de trabalho, promovendo mais diversidade e inclusão, redefinindo o papel e a natureza da liderança. Ao longo dos últimos anos, o RH se tornou mais digital, mais ágil, cada vez mais focado na função de dados, análises e automação do trabalho. Em meio a todas essas mudanças, os líderes de RH também estão lutando com o desenvolvimento profissional contínuo das suas equipes de RH. A maioria dos líderes de RH gasta muito tempo e energia pensando nas habilidades e capacidades da força de trabalho, mas muito pouco pensando nas capacidades das suas equipes de recursos humanos, né? A gente fala aqui recursos humanos, podemos falar da área de gente e gestão, enfim, temos várias nomenclaturas aí para estar falando dessa área tão estratégica e cada vez mais importante no cenário, no contexto atual que a gente vem vivendo. Então, conforme já foi dito anteriormente, inclusive pela Fernanda e pela Carolina, agora, mais do que nunca, é a hora de mudar. E mudança, como a gente sabe e prega muito dentro dos nossos trabalhos da Grow, ela passa pelo autoconhecimento. Então, o primeiro passo, sem dúvidas, é a gente focar no autoconhecimento e na autoconsciência. Para tanto, eu trouxe aqui um e-book que foi lançado falando sobre cartas para a próxima geração de C-Levels. Então aqui a gente vai ter 11 relatos de pessoas trazendo melhores práticas para a liderança, sendo que dessas 11 pessoas, 9 são CEOs, e é unânime que todos eles trazem então a importância do autoconhecimento e da autoconsciência. À medida que a gente considera as capacidades de RH tão complexa, o sucesso profissional, então, dentro dessa linha da gente seguir na importância do autoconhecimento, Josh Bersin, que é um influenciador de recursos humanos, ele fala que o sucesso profissional ele vai ser baseado em 4 grandes pontos. Nas habilidades, então, aqui serve para a gente estar refletindo dentro dessa ideia do autoconhecimento, para que cada profissional de recursos humanos possa estar olhando quais são as suas habilidades técnicas, profissionais ou gerenciais, quais são as minhas soft e hard skills, qual é o nível de experiência no projeto, né? Falando de experiência, qual é a implementação, medição, melhoria de várias soluções relacionadas a RH e talentos. Se você já implementou essas soluções em pequenas empresas, em grandes empresas, em quais setores? Sobre relacionamentos, ao longo dos anos da sua carreira, quem você conheceu que pôde te aconselhar, que pôde te ajudar, que te ajudou a treinar? Com que rapidez você consegue identificar fornecedores ou parceiros de tecnologia? Além disso, já foi colocado anteriormente também, que é extremamente importante, e isso foi um ponto que a Carolina trouxe de forma relevante, como um tema de casa ainda para as áreas de recursos humanos, que está relacionado ao contexto.
né? Você está ciente das questões sociais, políticas e econômicas? Então esse é um olhar que também é uma habilidade, uma capacidade que o RH também precisa estar olhando. Cada vez mais os líderes de RH vêm identificando pontos fortes e fracos das suas equipes e buscam entender como construir formas cada vez mais poderosas de se desenvolver e crescer. Então a ideia aqui é que a gente possa também estar mapeando os times de RH, podendo identificar fortalezas e limitações para que a gente deva estar desenvolvendo essa área que é de suma importância. Então, fazendo um link com o que eu trouxe antes, é de suma relevância que a área de recursos humanos, além de propor desenvolvimento para outras áreas, e esse é muito o nosso papel, para que a gente volte para dentro, olhe para o nosso time e desenvolva o nosso time. Todo desenvolvimento, ele passa primeiro pelo um olhar nosso, né, pelo desenvolvimento individual, desenvolvimento de time, e a partir daí a gente possa levar isso também da porta para fora. Dentro de uma pesquisa trazida pelo Josh Bersin, foram identificadas 5 principais forças de RH e 5 principais fraquezas de recursos humanos. Entre elas, né, as 5 principais forças de RH, e esse é um estudo muito legal que eles vêm fazendo, é um estudo profundo, que vai ser um estudo perene, que está falando sobre as principais capacidades de recursos humanos. Então, por enquanto, ele é um estudo que vem, tem aí alguns dados relacionados a alguns clientes que já estão podendo fazer essa pesquisa, e do que a gente já tem foi identificado que as forças de RH estão relacionadas a Talent Acquisition, que é a aquisição de talentos, Learning and Development, que é a questão de aprendizagem e desenvolvimento, Communications, que é a comunicação, Working with Senior Leadership, que é a capacidade de RH de trabalhar com lideranças seniors, e Succession, que está relacionado a planos de sucessão. E aí aqui a gente também tem 5 principais fraquezas de RH que foram identificadas até então. Entre elas, reconhecimento e recompensas. A segunda está relacionada à tecnologia e entregas de serviço. A terceira está relacionada a ambiente de trabalho. A quarta está relacionada à solução de design para a área de recursos humanos, e por incrível que pareça, que a gente vem falando muito sobre esse tema, e talvez até porque já de alguma forma tenhamos nos dado conta de que a gente carece nessa pauta, fala sobre diversidade e inclusão. Aqui o Josh Bersin ainda traz um artigo onde ele fala sobre The Business Impact of HR Capabilities is far bigger than you thought. O que ele quer dizer aqui? Que o impacto da área de recursos humanos nos negócios é muito maior do que a gente imagina. E aí foram feitos alguns estudos correlacionando práticas de recursos humanos com taxas de crescimento das empresas. E aqui eu vou trazer então alguns dados que vão elucidar aí, trazendo mais força ainda para a importância da nossa área e a relação da área de recursos humanos com o impacto dos negócios. Falando um pouco de crescimento de receita. As empresas então com habilidades de RH de referência mundial apareceram com 4,5 vezes mais probabilidade de ser significativamente outperformance em crescimento de receita. 1,5 vezes mais probabilidade de serem outperformers em crescimento. Já aquelas empresas com habilidades de RH fracas a moderadas têm metade de chance de apresentar desempenho superior em crescimento de receita e nunca serão líderes em crescimento em seu setor. Lucratividade. Empresas com habilidades de RH também em referência mundial têm 5,5 vezes mais probabilidade de ser significativamente mais lucrativas do que seus pares, 2 vezes mais chance de ser mais lucrativas do que seus pares. E aquelas que têm RHs ruins e razoáveis também têm a metade de chances de apresentar desempenho superior em lucratividade e nunca líderes também em lucratividade. Inovação. Empresas com habilidade de RH de referência mundial são 6 vezes mais inovadoras e 1,8 vezes mais inovadoras também. E as empresas já com RH fracos e razoáveis têm
novamente, a metade de probabilidade de ser inovadoras e nunca líderes nessa categoria. O impacto de RH insuficientes. Finalmente, se olharmos para as empresas com habilidades de RH muito baixa, aquelas que são muito pobres em RH, de acordo com essa pesquisa, são 10 vezes menos prováveis serem inovadoras e nenhuma delas é mais inovadora do que seus pares. Elas nunca superam seus pares no crescimento de receita. E eles têm 6 vezes menos probabilidade de serem líderes em lucratividade. Falando então, para resumir um pouco mais sobre o impacto das capacidades de RH, a gente vai ter então 95% em crescimento de receita, aquelas empresas então que são líderes mundiais em RH, 95% então de crescimento de receita, 92% em inovação e 86% em lucratividade. Já as empresas que têm pouca habilidade em RH estão 3% acima da média em inovação e apenas 10% estão acima da média em lucratividade. E uma outra estatística que vai nos falar sobre a questão da inclusão e diversidade. 4,5 vezes mais chances de ter um forte senso de pertencimento. Esse é um dado extremamente relevante e, conforme eu coloquei antes, é algo que está cada vez mais na pauta da área de gente e gestão, que fala sobre a diversidade e inclusão. Então esse dado aqui ele só dá mais força o quão importante de fato é para a gente olhar, a gente deve olhar para isso, trazendo então que o engajamento aumenta, trazendo a retenção maior de pessoas em empresas que têm programas, né, de diversidade e inclusão, ou que se preocupam com a diversidade e inclusão, e 2,8 vezes mais chances de serem vistas como os líderes de diversidade e inclusão entre os candidatos de emprego. O que isso quer dizer? Que essas empresas atraem os melhores talentos. E é por isso, né, e por tudo que já foi dito nessa manhã até agora, que a gente deve investir em recursos humanos. O resultado final é simples. No mercado de trabalho competitivo e altamente disruptivo de hoje, as empresas devem investir nas capacidades da área de gente e gestão. E isso não significa apenas contratar muitas pessoas, significa treinar, significa aprimorar habilidades, significa apoiar o RH, significa investir no RH, significa ter budget para a área, significa poder dar orçamento para o RH poder colocar todos os seus projetos em prática. O RH, então, ele passa a ser indispensável para a construção de empresas com mais inovação, crescimento, unidade e perenidade. E isso só é possível através do protagonismo. Mas esse não é um trabalho simples. De acordo com um estudo publicado pela Ernst Young, líderes de recursos humanos estão menos preparados para lidar com os desafios da nova economia do que gestores de outras áreas. Aí está nosso tema de casa. Somente 16% dos líderes de recursos humanos entrevistados se sentem preparados para um local de trabalho digital, em comparação com 37% dos líderes de outros setores. Aqui eu faço um gancho com o que a Carolina trouxe antes. Talvez a pesquisa do Rancharan, ou o que o Rancharan colocou sobre a insegurança ainda, possa estar relacionado com esse dado aqui e com as nossas deficiências lá que foi falada, que talvez estejam até um pouco mais relacionadas a algumas hard skills. Isso significa que o recursos humanos ele precisa aprender a trabalhar de forma diferente, adotando as tecnologias capazes de acelerar a performance da área e se capacitando para conduzir os processos de transformação nas organizações. A gente só vai conseguir a mudança se a mudança começar pela área de gente e gestão. Portanto, essa área é responsável por entender todo o contexto e propor ações para além do formato tradicional de trabalho, preparando colaboradores para responder às novas demandas do mercado e trazendo resultados para o negócio. Foi feita algumas pesquisas dentro desse novo trabalho que está sendo desenvolvido pelo George Bersan. Foram feitas algumas pesquisas que no mesmo cliente, com unidades diferentes, um grande cliente da Ásia, foi pesquisado que unidades onde existiam mais deficiências de capacidade de RH
tinham uma performance pior, porque contratavam pior, porque desenvolviam de forma mais precária, em comparação dessa mesma empresa em outras unidades onde o RH já era mais preparado e conseguia fazer boas contratações e bom desenvolvimento dos times. Então, sem dúvidas, a área de gente e gestão impacta nos resultados do negócio. E dessa forma surge a necessidade, então, de que o RH atue cada vez de forma mais protagonista. E protagonismo é se manter atento a todas essas mudanças e que entende que tem, mais do que nunca, que atuar como uma parte da estratégia organizacional. Então, eu dou as boas-vindas a todos e um bom evento.